A alimentação carnívora e o vegetarianismo. Pergunta: em vista das opiniões variadas e por vezes contraditórias, tanto entre as correntes religiosas e profanas como até entre a classe médica, quanto ao uso da carne dos animais como alimento, gostaríamos que nos desseis amplos esclarecimentos a respeito, de modo a chegarmos a uma conclusão clara e lógica sobre se o regime alimentar carnívoro prejudica ou não o nosso organismo ou influi de qualquer modo para que seja prejudicada a evolução do nosso espírito. Preliminarmente, devemos dizer que no Oriente, como o afirmam muitas das pessoas anti-vegetarianas, a abstenção do uso da carne como alimento parece prender-se apenas a uma tradição religiosa, que os ocidentais consideram como uma absurdidade, dada a diferença de costumes entre os dois povos. Que nos dizeis a respeito? Ramatiz. A preferência pela alimentação vegetariana no Oriente fundamenta-se na perfeita convicção de que, à medida que a alma progride, é necessário também que o vestuário de carne se lhe harmonize ao progresso espiritual já alcançado. Mesmo nos reinos inferiores, a nutrição varia conforme a delicadeza e sensibilidade das espécies. Enquanto o verme disforme se alimenta no subsolo, a poética figura alada do beija-flor sustenta-se com o néctar das flores. Os iniciados hindus sabem que os despojos sangrentos da alimentação carnívora fazem recrudescer o atavismo psíquico das paixões animais e que os princípios superiores da alma devem sobrepujar sempre as injunções da matéria. Raras criaturas conseguem libertar-se da opressão vigorosa das tendências hereditárias do animal, que se fazem sentir através da sua carne. Pergunta: mas a alimentação carnívora, principalmente no Ocidente, já é um hábito profundamente estratificado no psiquismo humano. Cremos que estamos tão condicionados organicamente à ingestão de carne que sentir-nos-íamos debilitados ante a sua mais reduzida dieta. Ramatiz. Já tendes provas irrecusáveis de que podeis viver e gozar de ótima saúde sem recorrerdes à alimentação carnívora. Para provar o vosso equívoco, bastaria considerar a existência em vosso mundo de animais corpulentos e robustos, de um vigor extraordinário e que, no entanto, são rigorosamente vegetarianos, tais como o elefante, o boi, o camelo, o cavalo e muitos outros. Quanto ao condicionamento biológico pelo hábito de comer carne, deveis compreender que o orgulho, a vaidade, a hipocrisia ou a crueldade também são estigmas que se forjaram através dos séculos, mas tereis que eliminá-los definitivamente do vosso psiquismo. O hábito de fumar e o uso imoderado do álcool também se estratificam na vossa memória etérica. No entanto, nem por isso os justificais como necessidades imprescindíveis das vossas almas invigilantes. Reconhecemos que, através dos milênios já vividos, para a formação de vossas consciências individuais, fostes estigmatizados com o vitalismo etérico da nutrição carnívora. Mas importa reconhecerdes que já ultrapassais os prazos espirituais demarcados para a continuidade suportável dessa alimentação mórbida e cruel. Na técnica evolutiva sideral, o estado psicofísico do homem atual exige urgente aprimoramento no gênero de alimentação. Esta deve corresponder também às próprias transformações progressistas que já se sucederam na esfera da ciência, da filosofia, da arte, da moral e da religião. O vosso sistema de nutrição é um desvio psíquico, uma perversão do gosto e do olfato. Aproximai-vos consideravelmente do bruto, nessa atitude de sugar tutanos de ossos e de ingerir vísceras na feição de saborosas iguarias. Estamos certos de que o comando sideral está empregando todos os seus esforços a fim de que o terrícola se afaste pouco a pouco da repugnante preferência zoofágica. Pergunta: devemos considerar-nos em débito perante Deus devido à nossa alimentação carnívora quando apenas atendemos aos sagrados imperativos naturais da própria vida? Ramatiz. Embora os antropófagos também atendam aos sagrados imperativos naturais da vida, nem por isso endossais os seus cruentos festins de carne humana.
Assim como também não vos regozijais com as suas imundícias, à guisa de alimentação ou com as suas beberagens repugnantes e produtos de mastigação do milho cru. Do mesmo modo como essa nutrição canibalesca vos causa espanto e horror, também a vossa mórbida alimentação de vísceras e vitualhas sangrentas ao molho picante causa terrível impressão de asco às humanidades dos mundos superiores. Essas coletividades se arrepiam em face das descrições dos vossos matadouros, charqueadas, açougues e frigoríficos enodoados com o sangue dos animais e a visão patética de seus cadáveres esquartejados. Entretanto, a antropofagia dos selvagens ainda é bastante inocente em face do seu apoucado entendimento espiritual. Eles devoram o seu prisioneiro de guerra na cândida ilusão de herdar-lhes as qualidades intrépidas e o seu vigor sanguinário. Mas os civilizados, para atenderem às mesas lautas e fervilhantes de órgãos animais, especializam-se nos caldos epicurísticos e nos requintes culinários, fazendo da necessidade do sustento uma arte enfermiça de prazer. O silvícola oferece o tacape ao seu prisioneiro, para que ele se defenda antes de ser moído por pancadas. Depois, rompe-lhe as entranhas e o devora, famélico exclusivamente sob o imperativo natural de saciar a fome. A vítima é ingerida às pressas, cruamente, mas isso se faz distante de qualquer cálculo de prazer mórbido. O civilizado, no entanto, exige os retalhos cadavéricos do animal na forma de suculentos cozidos ou assados a fogo lento. Alega a necessidade de proteína, mas atraiçoa-se pelo requinte do vinagre, da cebola e da pimenta. Desculpa-se com o condicionamento biológico dos séculos em que se viciou na nutrição carnívora, mas sustenta a lúgubre indústria das vísceras e das glândulas animais enlatadas para a ninfa a arte dos cardápios da necrofagia pitoresca e promove condecorações para os mestres cucas da culinária animal. Os frigoríficos modernos que exaltam a vossa civilização, construídos sob os últimos requisitos científicos e eletrônicos concebidos pela inteligência humana, multiplicam os seus aparelhamentos mais eficientes e precisos com o fito da matança habilmente organizada. Notáveis especialistas e afamados nutrólogos estudam o modo de produzir em massa o melhor presunto ou a mais deliciosa salsicharia à base de sangue coagulado. Os capatazes, endurecidos na lide, dão o toque amistoso e fazem o convite traiçoeiro para o animal ingressar na fila da morte. Magarefes exímios e curtidos no serviço fúnebre conservam a sua fama pela rapidez com que esfolam um animal ainda quente nas convulsões da agonia. Veterinários competentes examinam minuciosamente a constituição orgânica da vítima e colocam o competente sadio para que o ilustre civilizado não sofra as consequências patogênicas do assado ou do cozido das vísceras animais. Turistas, aprendizes e estudantes, quando visitam os colossos modernos que são edificados para a indústria da morte, onde os novos Sansões guilhotinam em massa o servidor amigo, pasmam-se com os extraordinários recursos da ciência moderna. Aqui, os guindastes, sob genial operação mecânica, erguem-se manchados de rubro e despejam sinistras porções de vísceras e rebotalhos palpitantes. Ali, aperfeiçoados cutelos, movidos por eficaz aparelhamento elétrico, matam com implacável exatidão matemática. Acolá, fervedores, prensas, esfoladeiras, batedeiras e trituradeiras executam a lúgubre sinfonia capaz de arrepiar os velhos caciques que só devoravam para matar a fome. Em artísticos canais e regos, construídos com os azulejos da exigência fiscal, jorra continuamente o sangue rútilo e generoso do animal sacrificado para a glutonice humana. Mas o êxito da produção frigorífica ainda melhor se comprova sob genial disposição. Elevadores espaçosos erguem-se, implacáveis, sobrecarregados de suínos,
e os depositam docemente sobre o limiar de bojudos canos de alumínio inclinados na feição de montanha russa. Rapidamente, os suínos são empurrados em fila pelo interior dos canos polidos e deslizam velozmente em grotescas e divertidas oscilações, para mergulharem vivos, de súbito, nos tanques de água fervente, a fim de se ajustarem à técnica e à sabedoria científica modernas, que assim favorecem a produção do melhor presunto da moda. Quantos suínos precisarão ainda deslizar pela tétrica montanha-russa, criação do mórbido gênio humano, para que possais saborear o vosso delicioso presunto no lanche do dia? Pergunta: esses métodos eficientes e de rapidíssima execução na matança que se processa nos matadouros e frigoríficos modernos evitam os prolongados sofrimentos que eram comuns no tipo de corte antigo, não é verdade? Ramatiz: pensamos que o senso estético da divindade há de sempre preferir a cabana pobre, que abriga o animal amigo, ao matadouro rico que mata sob avançado cientificismo da indústria fúnebre. As regiões celestiais são paragens ornadas de luzes, flores e cores, onde se casam os pensamentos generosos e os sentimentos amoráveis de suas humanidades cristificadas. Essas regiões também serão alcançadas um dia, mesmo por aqueles que constroem os tétricos frigoríficos e os matadouros de equipo avançado, mas que não se livrarão de retornar à Terra para cumprir em si mesmos o resgate das torpezas e das perturbações infligidos ao ciclo evolutivo dos animais. Os métodos eficientes da matança científica, mesmo que diminuam o sofrimento do animal, não eximem o homem da responsabilidade de haver destruído prematuramente os conjuntos vivos que também evoluem, como são os animais criados pelo Senhor da vida. Só Deus tem o direito de extingui-los, salvo quando eles oferecem perigo para a vida humana, que é um mecanismo mais evoluído na ordem da criação. Pergunta: surpreende-nos as vossas asserções algo vivas. Muita gente não compreende ainda que essa grave impropriedade da alimentação carnívora causa-nos tão terríveis consequências. Será mesmo assim? Ramatiz: o anjo, já liberto dos ciclos reencarnatórios, é sempre um tipo de suprema delicadeza espiritual. A sua tessitura diáfana e formosa e seu cântico inefável aos corações humanos não são produtos dos fluidos agressivos e enfermiços dos pâté de foie gras, passa de fígado hipertrofiado, da famigerada dobradinha do molho pardo ou do repasto albumínico do toucinho defumado. A substância astral inferior que exuda da carne do animal penetra na aura dos seres humanos e lhes adensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. Nunca havereis de solucionar problema tão importante com a doce ilusão de ignorar a realidade do equívoco da nutrição carnívora e, quiçá, tarde demais para a desejada solução. Expomo-vos aquilo que deve ser meditado e avaliado com urgência, porque os tempos são chegados e não há subversão no mecanismo sideral. É mister que compreendais com toda a brevidade que o veículo perispiritual é poderoso ímã que atrai e agrega as emanações deletérias do mundo inferior, quando persistis nas faixas vibratórias das paixões animais. É preciso que busqueis sempre o que se afina aos estados mais elevados do espírito, não vos esquecendo de que a nutrição moral também se harmoniza à estesia do paladar físico. Em verdade, enquanto os lúgubres veículos manchados de sangue percorrerem as vossas ruas citadinas, para despejar o seu conteúdo sangrento nos gélidos açougues e atender às filas irritadas à procura de carne, muitas reencarnações serão ainda precisas para que a vossa humanidade se livre do deslize psíquico, que sempre há de exigir a terapia das úlceras, cirroses hepáticas, nefrites, artritismo, enfartes, diabetes, tênias, amebas ou
uremias. Pergunta: por que motivo considerais que o homem se inferioriza ao selvagem na alimentação carnívora se ele usa de processos eficientes que visam evitar o sofrimento do animal no corte? Não concordais em que o homem também atende à sua necessidade de viver e se subordina a um imperativo nutritivo que lhe requer uma organização industrial? Ramatiz: o selvagem, embora feroz e instintivo, serve-se da carne pela necessidade exclusiva de nutrição e sem transformá-la em motivos para banquetes e libações de natureza requintada. Entre os civilizados, entretanto, revivem esses mesmos apetites do selvagem, mas, paradoxalmente, de modo mais exigente, servindo de pretexto para noitadas de prazer, sob as luzes fulgurantes dos luxuosos hotéis e restaurantes modernos. Criaturas ruidosas, álacres e que apregoam a posse de genial intelecto devoram em mesas festivas os cadáveres dos animais, regados pelos temperos excitantes, enquanto a orquestra famosa executa melodias que se casam aos odores da carne carbonizada ou do cozido fumegante. Mas sabeis que as poéticas e sugestivas denominações dos pratos, expostas nos cardápios afidalgados, não livram o homem das consequências e da responsabilidade de devorar as vísceras do irmão inferior. Apesar dos floreios culinários e do cardápio de iguarias sui generis que tentam atenuar o aspecto repugnante das vitualhas sangrentas, os homens carnívoros não conseguem esconder a realidade do apetite desregrado humano. Aqui, a designação de dobradinha à moda da casa apenas disfarça o repulsivo ensopado de estômago de boi. Ali, os sugestivos miúdos à milanesa são apenas retalhos de vesículas e fígado, traindo o sabor amargo da bilis animal. Acolá, os apetitosos rins no espeto não conseguem sublimar a sua natureza de órgãos excretores da albumina e da ureia, que ainda se estagnam sob o cutelo mortífero. Embora se queira louvar o esforço do mestre culinário, o mocotó à europeia não passa de viscoso mingau de óleo lubrificante de boi abatido. Os frios à americana não vão além de vitualha sangrenta. E a feijoada completa é apenas um nauseante charco de detritos cozidos na imundície do chouriço denegrido, dos pés, películas e retalhos arrepiantes do porco, que ainda se misturam à ureia da banha gordurosa. É evidente que se deve desculpar o bugre ignorante que ainda se subjuga à nutrição carnívora e perverte o seu paladar, porque a sua alma atrasada ignora a soma de raciocínios admiráveis que ao civilizado já é dado movimentar na esfera científica, artística, religiosa e moral. Enquanto os banquetes pantagruélicos dos Césares romanos marcam a decadência de uma civilização, a figura de Gandhi, sustentado ao leite de cabra, é sempre um estímulo para a composição de um mundo melhor. Pergunta: deveríamos, porventura, violentar o nosso organismo físico, que é condicionado milenarmente à alimentação de carne? Certos de que a natureza não dá saltos e não pode adaptar-se subitamente ao vegetarianismo, consideramos que seria perigosa qualquer modificação radical nesse sentido. O nosso processo de nutrição carnívora já é um automatismo biológico milenário que há de exigir alguns séculos para uma adaptação tão insólita. Quais as vossas considerações a esse respeito? Ramatiz: não sugerimos a violência orgânica para aqueles que ainda não suportariam essa modificação drástica. Para esses, aconselhamos gradativamente adaptações do regime da carne de suíno para o de boi, do de boi para o de ave e do de ave para o de peixe e mariscos. Após disciplinado exercício em que a imaginação se higieniza e a vontade elimina o desejo ardente de ingerir os despojos sangrentos, temos certeza de que o organismo estará apto para se ajustar a um novo método nutritivo de louvor espiritual. Mas é claro que tudo isso pede por começar,
E se desde já não efetuardes o esforço inicial que alhures tereis de enfrentar, é óbvio que hão de persistir tanto esse tão alegado condicionamento biológico, como a natural dificuldade para uma adaptação mais rápida. Mas é inútil procurar de subterfúgios para justificar a vossa alimentação primitiva e que já é inadequada à nova índole espiritual. É tempo de vos asseardes, a fim de que possais adotar novo padrão alimentício. Inegavelmente, o êxito não será alcançado do modo por que fazeis a substituição do combustível de vossos veículos. Antes de tudo, a vossa alma terá que participar vigorosamente de um exercício para que, primeiramente, elimine da mente o desejo de comer carne. Muitas almas decididas que já comandam o seu corpo físico e o submetem à vontade da consciência espiritual têm violentado esse automatismo biológico da nutrição de carne, do mesmo modo porque alguns seres extinguem o vício de fumar sob um só impulso de vontade. Também estáis condicionados ao vício da intriga, da raiva, da cólera, do ciúme, da crueldade, da mentira e da luxúria. No entanto, muitos e muitos se libertam repentinamente dessas mazelas, sob hercúleos esforços evangélicos. E reconhecendo a debilidade da alma humana para as libertações súbitas e preparando-vos psiquicamente para repudiardes a carne, que temos procurado influenciar o mecanismo do vosso apetite, dando-vos conselhos cruamente e de modo ostensivo, de modo a que mais facilmente vos liberteis dos exóticos desejos de assados e cozidos, que na realidade não passam de rebotalhos e cadáveres que vos devem inspirar náuseas e aversão digestivas. Daí as nossas preocupações sistemáticas em favor do vosso bem espiritual, para que, ante a visão, por exemplo, de dobradinhas saborosas que recendem ao molho odorante, reconheçais, na verdade, as tétricas cartilagens que protegem a região broncopulmonar do boi, em cujo local se processam as mais repugnantes trocas de matéria corrompida. Pergunta: porventura, os cuidadosos exames a que são submetidos os animais antes do corte não afastam a possibilidade de contaminarem o homem com qualquer enfermidade provável? Ramatiz: essa profilaxia de última hora não identifica os resíduos da enfermidade que possa ter predominado no animal destinado ao corte e que, evidentemente, não deixou vestígios identificáveis à vossa instrumentação de laboratório. Apesar dos extremos cuidados de higiene e das medidas de prevenção nos matadouros, ainda desconheceis que a maioria dos quadros patogênicos do vosso mundo se origina na constituição mórbida do porco. O animal não raciocina, nem pode explicar-vos a contento as suas reais sensações dolorosas consequentes de suas condições patogênicas. O veterinário criterioso enfrenta exaustivas dificuldades para atestar a enfermidade do animal, enquanto que o ser humano pode relatar com riqueza até de detalhes as suas perturbações, o que então auxilia o diagnóstico médico. Assim mesmo, quantas vezes a medicina não descobre a natureza exata dos vossos males, surpreendendo-se com a eclosão de enfermidade diferente e que se distanciava das cogitações familiares. Às vezes, um simples exame de urina, requerido para fins de somenos importância, revela a diabetes que o médico desconhecia no seu paciente. Um hemograma solicitado sem graves preocupações pode atestar a leucemia fatal. As enfermidades próprias da região abdominal, embora explicadas com riqueza de detalhes pelos enfermos, muitas vezes deixam o clínico vacilante quanto a uma colite, uma úlcera gastroduodenal ou um surto de ameba histolítica. Uma vez que no ser humano é tão difícil visualizar com absoluta precisão a origem dos seus males, requerendo-se múltiplos exames de laboratório para o diagnóstico final, muito mais difícil será conhecer se o morbo, que no animal não se pode focalizar na sintomatologia comum. Quantas vezes o suíno é abatido no momento exato em que se iniciou um surto patogênico,
cuja virulência ainda não pôde ser assinalada pelo veterinário mais competente, salvo o caso de rigorosa autópsia e meticuloso exame de laboratório. Para isso evitar, a matança de porcos exigiria pelo menos um veterinário para cada animal a ser sacrificado. Os miasmas, bacilos, germes e coletividades microbianas famélicas que se procriam no caldo de cultura dos chiqueiros penetram na vossa delicada organização humana através das vísceras do porco e debilitam-vos as energias vitais. Torna-se difícil para o médico situar essa incursão patogênica, inclusive a sua incubação e o período de desenvolvimento. Por isso, mais tarde há de considerar a enfermidade como oriunda de outras fontes patológicas. Pergunta: julgais porventura que a alimentação carnívora pode trazer prejuízos físicos, de vez que a criatura já está condicionada há milênios a essa forma nutritiva? Qual a culpa do homem em ser carnívoro, se desde a sua infância espiritual ele foi assim condicionado, de modo a poder sobreviver no mundo físico? Ramatiz. Repetimo-vos, nem todas as coisas que serviram para sustentar o homem nos primórdios da sua vida no plano físico podem ser convenientes no futuro, quando surgem então novas condições morais ou psicológicas e a criatura humana pode cultuar concepções mais avançadas. Antigamente, os ladrões tinham as suas mãos amputadas e arrancava-se a língua aos perjuros. Desde que vos apegais tanto ao tradicionalismo do passado, por que os maledicentes modernos não aplicais essas disposições punitivas, brutais e impiedosas? Os antigos trogloditas comiam sem escrúpulos os retalhos de carne impregnados dos detritos do chão. No entanto, atualmente usai pratos, talheres e lavais o alimento. Certamente alegareis a existência agora de um senso estético mais progressista e que também tendes mais entendimento das questões de higiene humana. Mas não concordais, no entanto, em que esse senso estético avançado está a pedir também a eliminação da carne de vossas mesas doentias. Quando o homem ainda se estribava na ingestão de vísceras de animais, a fim de sobreviver ao meio rude e agressivo da matéria, a sua alma também era compatível com a rudeza do ambiente inóspito. Mas, atualmente, o espírito humano já alcançou noções morais tão elevadas que também lhe compete harmonizar-se a uma nutrição mais estética. Não se justifica que, após a sua verticalização na forma hirsuta da Idade da Pedra, o homem prossiga nutrindo-se tão sanguinariamente como a hiena, o lobo, a raposa ou as aves de rapina. Além de brutal e detestável para aqueles que desejam se libertar dos planos inferiores, a carne é contínuo foco de infecção à tessitura magnética e delicada do corpo etéreo astral do homem. Pergunta: e que dizeis então daqueles que são avessos à ingestão da carne de porco e que a consideram realmente doentio e repugnante, devido à forma nauseante de engorda dos porcos nos chiqueiros? Ramatiz. Embora essa aversão particular pela carne de porco seja um passo a favor da própria saúde astrofísica, nem por isso desaparecem outros nefastos processos nutritivos que preferem e que lhes anulam a primeira disposição. Os mórbidos cuidados técnicos e as exigências científicas continuam noutros setores onde se procura o bem exclusivo do homem e o máximo sacrifício do animal. Aqui, mórbidos industriais criam milhões de gansos sob regime específico, desenvolvendo-lhes o fígado de tal modo que as aves se arrastam pelo solo em macabros movimentos claudicantes, a fim de que a indústria do patê do foie gras obtenha substância mais rica para o enlatamento moderno. Ali, peritos humildes batem apressadamente o sangue do boi para transformarem-no em tétricos chouriços de substância animal coagulada. Acolá, não perdeis sequer os órgãos excretores do animal,
embora os saibais depósitos de venenos e detritos repugnantes. Raspados e submetidos à água fervente, os transformais em quitutes para a mesa festiva. A panela terrícola absorve desde o miolo do animal até os sulcos carcomidos de suas patas cansadas. E não satisfeitas da nutrição mórbida da semana, algumas criaturas escolhem o mais belo domingo de céu azul e sol puro para então praticar a caça destruidora às aves inofensivas, completando cruelmente a carnificina da semana. Os bandos de avesitas, de penas ensanguentadas, vêm para seus lares, onde então se transformam em novos pitéus epicurísticos, a fim de que o caçador de aves obtenha alguns momentos lúbricos enquanto tritura a carne tenra dos pássaros inofensivos. Quantas vezes a própria natureza se vinga da ignomínia humana contra os seus efeitos vivos? Súbito, o caçador tomba agonizante junto ao cano assassino de sua própria arma, num acidente imprevisto ou do disparo imprudente do companheiro desavisado. Alhures, a serpe, a bactéria infecciosa ou o inseto venenoso termina tomando vingança contra a caçada inglória. Que importa, pois, que muitos sejam avessos à ingestão da carne do boi ou do suíno, quando continuam requintando-se noutros repastos carnívoros e igualmente incoerentes para com o sentimento espiritual que já devia predominar no homem. Pergunta: que dizeis dos novos recursos preventivos nos matadouros modernos em que se aplicam antibióticos para se evitar a deterioração prematura da carne? Essa providência não termina extinguindo qualquer perigo na sua ingestão? Ramatiz: trata-se apenas de mais um requinte doentio do vosso mundo e que revela o deplorável estado de espírito em que se encontra a criatura humana. O homem não se conforma com os efeitos daninhos que provêm de sua alimentação pervertida e procura a todo custo fugir à sua tremenda responsabilidade espiritual. Mas não conseguirá ludibriar a lei expiatória. Em breve, novas condições enfermiças se farão visíveis entre os insaciáveis carnívoros protegidos pela profilaxia dos antibióticos. Além do efeito deletério da carne, que se intoxica cada vez mais com a própria emanação astral e mental do homem desregrado, encontrar-vos-eis às voltas com o preciosismo técnico de novas enfermidades situadas no campo das alergias inespecíficas como produtos naturais das reações antibióticas nos próprios animais preparados para o corte. Espanta-nos a contradição humana que, principalmente, produz a enfermidade no animal que pretende devorar e, em seguida, aplica-lhe a profilaxia do antibiótico. Pergunta: podeis dar-nos um exemplo dessa contradição? Ramatiz: pois não. A vossa medicina considera que o homem gordo, obeso, hipertenso é um candidato à angina e à comoção cerebral. Classifica-o como um tipo hiperalbuminoide e portador de perigosa disfunção cardio-hepato-renal. A terapêutica mais aconselhada é um rigoroso regime de eliminação hidrossalina e dieta redutora de peso. Ministra-se ao homem alimentação livre de gorduras e predominantemente vegetal, e o médico alude ao perigo da nefrite, ao grave distúrbio do metabolismo das gorduras e à indefectível esteatose hepática. Cremos que, se os velhos pajés antropófagos conhecessem algo de medicina moderna e pudessem compreender a natureza mórbida do obeso e sua provável disfunção orgânica, de modo algum permitiriam que suas tribos devorassem os prisioneiros excessivamente gordos. Compreenderiam que isso lhes poderia causar enfermidades inglórias, em vez de saúde, vigor e coragem que buscavam na devora do prisioneiro em regime de ceva. Mas o homem do século XX, embora reconheça a enfermidade das gorduras, devora os suínos obesos, hipertrofiados na engorda albumínica, para conseguir a prodigalidade da banha e do toucinho.
Primeiro, os enferma em imundo chiqueiro, onde as larvas, os bacilos e micro-organismos próprios dos charcos fermentam as substâncias que alimentam os oxiúros, as lombrigas, as tênias, as amebas colis ou histolíticas. O infeliz animal, submetido à nutrição putrefata das lavagens e dos detritos, renova-se em suas próprias dejeções e exuda a pior cota de odor nauseante, tomando-se o transformador vivo de imundícies para acumular a detestável gordura que deve servir às mesas fúnebres. Exausto, obeso, letárgico e suarento, o porco tomba ao solo com as banhas fartas e fica submerso na lama nauseante. É massa viva de ureia gelatinosa que só pode ser erguida pelos cordames, para a hora do sacrifício no matadouro. Que adianta, pois, o convencional beneplácito de sadio que cumpre ao veterinário na autorização para o corte do animal, quando a própria ciência humana já permitiu o máximo de condições patogênicas? De modo algum, essa tétrica profilaxia antibiótica livrar-vos-á da sequência costumeira que sois submetidos implacavelmente. Continuareis a ser devorados do mesmo modo pela cirrose, a colite, a úlcera, a tênia, o enfarte, a nefrite ou o artritismo. Cobrir-vos-eis também de eczemas, urticárias, pênfigo, chagas ou crostas sebáceas. Continuareis, indubitavelmente, sob o guante da icterícia, da gota, da enxaqueca e das infecções desconhecidas. Cada vez mais enriquecereis os quadros da patogenia médica, que vos classificarão como casos brilhantes na esfera principal das síndromes alérgicas. Pergunta: uma vez que os animais e as aves são inconscientes e de fácil proliferação, a sua morte para a nossa alimentação deve ser considerada crime tão severo quando se trata de costume que já nasceu com o homem? Cremos que Deus foi quem estabeleceu a vida assim como ela é, e o homem não deve ser culpado por apenas seguir as suas diretrizes tradicionais. Cumpre a Deus, na sua augusta inteligência, conduzir as suas criaturas para outra forma de nutrição independente da carne, não é verdade? Ramatiz. A culpa começa quando é exatamente onde também começa a consciência, quando já pode distinguir o justo do injusto e o certo do errado. Deus não condena suas criaturas nem as pune por seguirem diretrizes tradicionais e que lhes parecem mais certas. Não existe na realidade nenhuma instituição divina destinada a punir o homem, pois é a sua própria consciência que o acusa quando desperta e percebe os seus equívocos ante a lei da harmonia e da beleza cósmica. Já vos dissemos que quando o selvagem devora o seu irmão para matar a fome e herdar-lhe as qualidades guerreiras, trata-se de um espírito sem culpa e sem malícia perante a suprema lei do alto. A sua consciência não é capaz de extrair ilações morais ou verificar qual o caráter superior ou inferior da alimentação vegetal ou carnívora. Mas o homem que sabe implorar piedade e clamar por Deus em suas dores, que distingue a desgraça da aventura, que aprecia o conforto da família e se comove diante da ternura alheia, que derrama lágrimas compungidas diante da tragédia do próximo ou de novelas melodramáticas, que possui sensibilidade psíquica para anotar a beleza da cor, da luz e da alegria, que se horroriza com a guerra e censura o crime, teme a morte, a dor e a desgraça, que distingue o criminoso do santo, o ignorante do sábio, o velho do moço, a saúde da enfermidade, o veneno do bálsamo, a igreja do prostíbulo, o bem do mal, esse homem também há de compreender o equívoco da matança dos pássaros e da multiplicação incessante dos matadouros, charqueadas, frigoríficos e açougues sangrentos. E será um delinquente perante a lei de Deus se, depois dessa consciência desperta, ainda persistir no erro que já é condenado no subjetivismo da alma e que desmente um ideal superior. Se o selvagem devora um naco de carne sangrento do inimigo, o faz atendendo à fome e à ideia de que Tupã,
quer os seus guerreiros plenos de energias e de heroísmos, mas o civilizado que mata, retalha, cose e usa sua esclarecida inteligência para melhorar o molho e acertar a pimenta e a cebola sobre as vísceras do irmão menor, vive em contradição com a prescrição da lei suprema. De modo algum pode ele alegar a ignorância dessa lei, quando a galinha é torcida em seu pescoço e o boi traumatizado no choque da nuca, quando o porco e o carneiro tombam com a garganta dilacerada, quando a malvadez humana ferve os crustáceos vivos, embebeda o peru para amaciar a carne, ou então satura o suíno de sal para melhorar o chouriço feito de sangue coagulado. Quantas vezes, enquanto o cabrito doméstico lambe as mãos do seu senhor, a quem se afinizara inocentemente, recebe o infeliz animal a facada traiçoeira nas entranhas, apenas porque é véspera do Natal de Jesus. A vaca se lamenta e lambe o local onde matam o seu bezerro. O cordeiro chora na ocasião de morrer. Só não matais o rato, o cão, o cavalo ou o papagaio para as vossas mesas festivas, porque a carne desses seres não se acomoda ao vosso paladar afidalgado. Em consequência, não é a aventura do animal o que vos importa, mas apenas a ingestão prazenteira que ele vos pode oferecer nas mesas lúgubres. Pergunta: como poderíamos vencer esse condicionamento biológico e mesmo psíquico em que a nossa constituição orgânica é hereditariamente predisposta à alimentação carnívora? A ciência médica afirma que, a simples ideia de nos alimentarmos, o sistema endócrino já produz sucos e hormônios de simpatia digestiva à carne, e dessa sincronia perfeita entre o pensamento e o metabolismo fisiológico, achamos que fica demonstrada a fatal necessidade de nutrição carnívora. Em compensação, muitos vegetarianos hão revelado alergia a frutas ou hortaliças. Não é isso bastante para justificar a afirmativa de que o nosso organismo precisa evidentemente de carne a fim de poder se desenvolver sadia e vigorosamente? Ramatiz. O cigarro também não foi criado para ser fumado fanaticamente pelo homem. Este é que imita a estultice dos bugres descobertos por Colombo e termina transformando-se num escravo da aspiração de ervas incineradas. A simples lembrança do cigarro, o vosso sistema endócrino, num perfeito trabalho psicofísico de prevenção, também produz antitoxinas que devem neutralizar o veneno da nicotina e proteger-vos da introdução da fumaça fétida nos pulmões delicados. A submissão ao desejo de ingerir a carne é igual à submissão do fumante inveterado para com o seu comando emotivo, pois ele é mais vítima de sua debilidade mental do que mesmo de uma invencível atuação fisiológica. O viciado no fumo esquece-se de si mesmo e, por isso, aumenta progressivamente o uso do cigarro, acicatado continuamente pelo desejo insatisfeito, criando então uma segunda natureza que se torna implacável e exigente carrasco. Comumente fumais sem notar todos os movimentos preliminares que vos comandam automaticamente, desde a abertura da carteira até a colocação do cigarro nos lábios descuidados. Completamente inconscientes dessa realidade viciosa, já não fumais, mas sois fumados pelo cigarro, guiados pelo instinto indisciplinado. No vício da carne ocorre o mesmo fenômeno. Viveis distanciados da realidade de que sois escravos do hábito de comer carne. Se o sistema endócrino produz sucos e hormônios à simples ideia de ingerir descarne, nem por isso se comprova que foste especificamente criados para a nutrição carnívora. É apenas um velho hábito que atendeu às primeiras manifestações da vida grosseira do homem das cavernas trogloditas e que, pelo vosso descuido, ainda vos comanda o mecanismo fisiológico, submetendo-o à sua direção. As providências preventivas no metabolismo humano devem ser tomadas em qualquer circunstância. O hindu que se habituou à ingestão de frutos sazonados e vegetais sadios
também fabrica os seus hormônios e sucos digestivos à simples ideia da alimentação com que está acostumado. A diferença está em que ele carece de hormônios destinados à nutrição puramente vegetal, enquanto que vós tendes que produzi-los para a cobertura digestiva dos despojos da nutrição carnívora. Alegais que muitas pessoas se tornam enfermiças ao se devotarem à alimentação vegetariana. Em verdade, comprovais assim que sois tão estratificados pelo mau hábito da alimentação carnívora que o vosso metabolismo fisiológico já não consegue assimilar a contento os frutos sadios e os vegetais nutritivos, manifestando-se em vós os pitorescos fenômenos da alergia. No entanto, desde que disciplinasseis a vontade e vigiasseis mentalmente o desejo mórbido, despertando da inconsciência imaginativa da nutrição zoofágica, logo sentir-vos-íeis mais libertos do indefectível condicionamento biológico carnívoro. Pergunta: quais alguns exemplos que nos possam fazer compreender essa inconsciência imaginativa diante da carne? Ramatiz: é que há mais invigilância mental do que condicionamento biológico de vossa parte, no tocante à alimentação carnívora. E isso podeis verificar pela contradição do vosso gosto e paladar, que se pervertem sob a falsa imaginação. Quantas vezes, diante de cadáveres de animais vítimas de um incêndio ou de uma explosão, costumais sentir náuseas e repugnância devido ao fato de vísceras carbonizadas exalarem o odor fétido de carne queimada? Entretanto, momentos depois, atraídos pelo aspecto da churrascaria pitoresca, excitai-vos, dominados pelo mórbido apetite, esquecendo-vos de que o churrasco também é carne de animal queimada a fogo lento, diferindo apenas pela natureza dos molhos que se lhe acrescentam. A contradição é flagrante. Ali, a repugnância vos domina diante do cadáver assado na explosão. Acolá, o condicionamento biológico ou a negligência de raciocínio produz sucos e hormônios que ativam o apetite degenerado. Tudo isso ocorre, no entanto, só porque ainda alimentais a ilusão de um prazer nutritivo, que é sugerido por igual resto mortal, porém ao molho excitante. A fumaça repulsiva que se exala do cadáver de um boi carbonizado no incêndio é a mesma que ondula sobre as grades gordurosas da churrascaria, em que as vísceras do animal vertem albumina com vinagre e suco de cebola. O pedaço de carne recortado dos despojos cadavéricos da vitela assada ao fogo da estribaria pode ser tão macio e gostoso quanto ao filé mignon que o garçom de camisa engomada vos oferece sobre o prato de porcelana. A língua arrancada do bovino crestado, na pólvora da explosão inesperada, pode ser tão apetitosa quanto a que vos é oferecida em luxuoso restaurante e sob as ondulações melodiosas da festiva orquestra. Enquanto vos deixardes comandar discricionariamente por essa vontade débil e pela imaginação deformada ou inconsciência imaginativa, sereis sempre as vítimas dos vícios tolos do mundo e da alimentação perniciosa da carne. É evidente que não há condicionamento de espécie alguma quando se trata dessa disposição infantil em que a vossa imaginação ora se torna lúcida, lobrigando a realidade da carne queimada, ora se ilude completamente vendo um suculento petisco naquilo que antes era uma realidade repugnante.